Bom dia, meus amores, como vocês estão? Sexta-feira, dia 24 de janeiro. E hoje, gente, eu tô num cenário totalmente diferente do que eu já estive aqui nesses últimos dias, nessas últimas lives. Eu me mudei para João Pessoa na semana passada, na última quinta-feira, e aí eu estava num Airbnb. E daí agora eu vim pro lugar que eu vou ficar, pro apartamento que eu vou ficar. E aqui nesse prédio tem na parte de cima um salão de festas e com uma vista bem bonita, com a vista pro mar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o mar tá bem ali. Então eu tô fazendo a live daqui hoje para estrear esse espaço. Então, gente, hoje, sexta-feira, nós vamos falar de por que o intestino preso te deixa estressada. Qual que é a relação, como que se faz essa relação, como que se dá essa relação do seu cérebro com o seu intestino, tá? Bom, então primeiro a gente tem que entender, gente, que o intestino, ele se comunica com o nosso cérebro através do que a gente chama de nervo vago, que é um nervo que vai fazer essa ligação, esse transporte das informações que estão no seu cérebro para o seu intestino e do seu intestino para o seu cérebro. Então a primeira coisa que você tem que saber é que o seu intestino ele é fofoqueiro, né? E ao contrário daquela frase, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece no intestino não fica só no intestino. Então, o que acontece no seu intestino vai naturalmente afetar o seu corpo todo. Tanto o seu fígado, quanto o seu coração, quanto a sua cabeça, quanto todos os seus órgãos, né? Por quê, gente? Quando eu tenho um processo inflamatório ali começando no intestino, tudo isso vai impactar o meu organismo inteiro, né? Isso vai ser liberado para minha circulação, para minha corrente sanguínea. Isso vai afetar o meu organismo como um todo. E com o nosso cérebro não é diferente. Então, quando eu tenho um intestino que está lá todo desregulado, o intestino que está preso, que está inflamado, uma microbiota que não está saudável, que não está digerindo muito bem aqueles alimentos, que não está absorvendo muito bem aqueles micronutrientes que você tem consumido, o intestino ele vai começar a sentir isso. Então, se você não come a quantidade de fibras adequada, a quantidade de alimentos adequados, se você não faz, né, todo um processo alimentar anti-inflamatório, naturalmente você vai ter uma microbiota intestinal pior e essa microbiota intestinal pior vai inflamar seu intestino, né? Seu intestino vai ficar inflamado e, consequentemente, você vai ter aí essa alteração, né? Então, a microbiota que não vai ficar saudável justamente porque a microbiota depende daquilo que você come, tá? Então, se você tem uma alimentação saudável, anti-inflamatória, você vai ter uma microbiota intestinal mais saudável. Se você tem uma alimentação ruim, muito inflamatória, com alto consumo de alimentos que sensibilizam o seu intestino, você vai ter uma microbiota menos saudável, tá? Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa entender que a nossa microbiota ela é impactada pela nossa alimentação, tá? E quando eu falo pela nossa alimentação, não falo só dos alimentos em si, mas da forma que você consome esses alimentos. O horário que você consome, com o que você consome, tudo isso faz muita diferença, né? Então muitas vezes você tem uma alimentação saudável, mas é uma alimentação sem estratégia, sem uma lógica. E aí acaba que a sua microbiota também vai sentir, né? Se você come determinados alimentos de forma isolada e tudo, acaba que a sua microbiota também vai sentir, tá? E aí, então esse é o primeiro ponto. Daí, a partir do que eu como, das estratégias alimentares que eu uso, eu vou formar uma microbiota, que pode estar saudável, pode não estar saudável. E aí, com isso, eu vou ali ter uma produção de hormônios X, a depender da minha microbiota. E além disso, eu vou ter a produção de serotonina, tá? Então, a serotonina a gente sabe que é o hormônio do bem-estar, é o hormônio que a gente chama de hormônio da felicidade. E ela é produzida, 95% dela é produzida no intestino. Certo? Então, quando eu tenho uma microbiota que não está saudável, e isso vem da alimentação, como eu já falei, eu vou ter uma produção menor de serotonina. Eu vou ter um impacto nessa produção de serotonina, e se eu produzo menos serotonina, isso naturalmente já vai me deixar mais enfesada. Isso já vai me deixar menos feliz, com uma sensação menor de bem-estar. Tá? Então, a microbiota ela vai impactar na produção de serotonina e se essa serotonina estiver sendo produzida em menor quantidade, isso vai impactar meu cérebro.
tá? E o contrário também acontece. Então, se eu tenho uma doença emocional, por exemplo, eu vou impactar o meu intestino via essa comunicação de nervo vago, e isso vai impactar também a minha produção de serotonina, tá? Então, 95% da serotonina é produzida no intestino e os outros 5% no nosso... Eita, a obra começou ali. No nosso cérebro, tá? Então, um comunica com o outro. Então, se você não tá legal, isso vai afetar a sua microbiota, vai produzir menos serotonina. Se o seu intestino não tá legal, vai produzir menos serotonina e você vai ter menos sensação de bem-estar, certo? Bom, e aí... Dito isso, entendendo que a produção de serotonina depende da sua microbiota, a gente precisa entender que a serotonina é o hormônio responsável pela motilidade intestinal. Então, quando eu tenho uma boa produção de serotonina, e lembra que isso se dá pela sua alimentação, pela sua microbiota, eu vou naturalmente ter uma motilidade intestinal maior. O que significa isso? A serotonina, ela vai estimular os movimentos peristálticos, ela vai estimular a saída dessas fezes. Vai fazer com que você forme um bolo fecal e que você expulse esse bolo fecal, que você consiga excretar através da evacuação, tá? Acontece que quando eu tenho uma produção baixa de serotonina, essa motilidade, ela vai ser afetada, tá? Então, é muito comum que pessoas que estejam com depressão, com quadros sérios e graves de ansiedade, elas fiquem com o intestino preso, porque a serotonina delas está baixa, tá? E aí, gente, eu tenho menos serotonina, menos motilidade, e aí vai acontecer o que chama, o que a gente fala, né? A pessoa está enfesada. O que significa enfesada? Ela está guardando fezes, ela está acumulando fezes, tá? E isso se dá justamente porque ela produziu pouca serotonina, não expulsou aquelas fezes, não evacuou, ela guardou esse cocô e naturalmente ela está enfesada, certo? Então, vejam que o que a gente tem que lembrar é que a serotonina, ela vai impactar essa motilidade. Quando você não tem motilidade, você vai guardar esse cocô aí que você deveria ter sido eliminado e você vai ficar enfesada. Então, essa expressão, nossa, fulana está enfesada, é porque ela está cheia de fezes. E se ela está cheia de fezes, é porque essa serotonina não atuou, ela está mal-humorada e, consequentemente, está mais enfesada, tá? E aí, com isso, esse intestino, você estando enfesada, você vai ficar o tempo todo estressada, ansiosa, com quadros aí emocionais muito ruins, né? Muito alterados. Então, isso que a gente tem que saber. E aí, gente, a outra coisa que vai acontecer, né, quando a gente tem aí um intestino que está desregulado, é que as bactérias do nosso intestino, elas podem induzir ou inibir a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que é o que eu já falei para vocês, que eu falei até na live de emagrecimento, que a gente tem 3 ácidos graxos, que é o acetato, o propionato e o butirato. E esses ácidos graxos também, eles são responsáveis pela produção de serotonina, tá? Então, se eu tenho uma microbiota ruim, eu tenho menor produção, essa microbiota, ela vai produzir menos ácidos graxos de cadeia curta, e produzindo menos ácidos graxos de cadeia curta, eu vou naturalmente ter uma produção reduzida de serotonina, tá? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, como eu disse pra vocês, a gente não sabe onde o gatilho começa, onde ele termina, mas ou a cabeça gatilha o intestino, ou o intestino gatilha a cabeça, e aí eu vou ter um quadro de ansiedade, depressão, algum quadro que está aí afetando a minha saúde emocional, tá? Bom, então vamos resumir o que eu falei na live de hoje. Primeira coisa, você precisa comer comida de verdade, de forma estratégica, comida anti-inflamatória, para que você consiga ter uma microbiota saudável com uma produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são acetato, propionato e butirato, e com isso ter uma produção adequada de serotonina. Quando eu tenho uma boa produção de serotonina, e lembrando que o intestino é responsável por 95% da serotonina do nosso organismo, pela produção de 95%, e aí, quando eu tenho uma boa produção dessa serotonina, que se dá por uma microbiota saudável, eu vou ter mais bem-estar, mais felicidade, menos quadro depressivo, menos ansiedade, tá? Então, tudo começa, gente, no consumo de alimentos anti-inflamatórios, em desinflamar e depois regular o seu intestino
consequentemente, melhorar a microbiota intestinal, essa microbiota intestinal produzir mais ácidos graxos de cadeia curta e isso facilitar a produção de serotonina, gerando sensação de bem-estar, de prazer e melhorando a motilidade do seu intestino para que você não fique enfesada, tá bom? Então, esse é o mecanismo pelo qual o intestino preso vai te deixar mais estressada, mais enfesada. E eu não quero mulherada enfesada aqui não, tá, gente? Vamos ser felizes, vamos estar feliz com tudo, com a vida, né? Bom, e eu lembro mais uma vez para vocês que essa é mais uma live de aquecimento para a aula, super aula que vai acontecer no dia 29/1 às 19h25, onde eu vou te ensinar a destravar o seu intestino e desinchar a sua barriga sem remédios, tá? Então, nessa aula eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado e o que você realmente precisa fazer para regular e para destravar o seu intestino de uma vez por todas e eliminar essa barriguinha de baiacu que tanto te incomoda, tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários para mim ou me mandem um direct. Estou sempre à disposição de vocês. Um dia muito feliz, muito abençoado. Que Deus esteja com vocês o tempo todo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.